Olha só, a gente está chegando no período em que muitas regiões são muito maltratadas por conta das altas temperaturas. A estiagem, que atinge algumas das regiões do Brasil, aliada às altas temperaturas, pode gerar dificuldade na produção agropecuária e no abastecimento de água no meio rural. Diante desse cenário, a gente convidou a engenheira agrônoma com especialidade em fitotecnia, Leandra Oliveira, para pontuar algumas estratégias de convivência com a seca. A Leandra conversou com a nossa repórter Karine Santana e falou sobre rotação de cultura, plantio direto e irrigação, além de outras medidas de convivência com a seca. Acompanhe agora nessa conversa. E olha só, o Painel Agro tem o prazer de estar recebendo hoje a Leandra Oliveira, ela que é engenheira agrônoma, é também especialista em fitotecnia, tem experiência na extensão rural e docência, e ela atendeu o nosso convite para falar sobre estratégias para mitigar a seca. Porque a gente sabe que principalmente a região Nordeste sofre com a seca, com a estiagem durante todos os anos, e nos últimos anos ela tem sido ainda pior, já que a gente está vendo aí diversas mudanças climáticas. Então, Leandra, queria que você começasse se apresentando aqui para o nosso público. Boa noite, Karina. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer pelo convite, agradecer aos discentes da Uninfasb, aqui da Barreiras, Bahia, agradecer aos colegas todos aí da Uninasaúde do Piauí. E, sem dúvida, Karine, você tocou num ponto extremamente importante. Agora, vamos dizer assim, que uma das problemáticas do século XXI, com certeza, vai ser as condições edafoclimáticas existentes, não só no Brasil como no mundo, e a agricultura não ia deixar de fugir dessas regras. Então, temos que se adequar. Mas, como você falou, você de certa forma já me apresentou, eu sou engenheira agrônoma, eu tenho mestrado em solos, doutorado em engenharia agrícola, especialização na área de educação. E trabalhei muito tempo na área de docência e me enveredei logo depois que eu saí da academia na área de extensão rural, que é uma área que eu tenho uma paixão muito grande, e é uma área que a gente trabalha diretamente com o produtor, e ali a gente consegue atuar e consegue provocar mudanças, não só na vida socioeconômica daquele produtor, como também de um contexto geral da região e da localidade. Você falou aí do pequeno produtor. Inclusive, minha primeira pergunta é para ele. Ele é um dos que mais sofre com esse período de estiagem. A gente sabe que os grandes produtores eles têm acesso à tecnologia. Então, voltado para esse pequeno produtor, qual a principal estratégia que a gente pode pontuar aqui, que é fundamental para que ele tenha aí uma plantação durante o ano inteiro? Pronto, assim, como diz o ditado popular, para os grandes parece que tudo é mais fácil, porque as tecnologias, os recursos estão ali ao alcance da mão. Só que para o pequeno produtor, principalmente por não ter acesso a todas as políticas públicas, isso fica mais difícil. E o que nós, engenheiros agrônomos, temos recomendados para esse pequeno produtor? Que, acima de tudo, ele consiga captar a água da chuva, através de cisternas, através de poços superficiais para armazenar água, e que, dessa forma, durante o período de estiagem, que é pelo menos aqui no oeste da Bahia, aqui em Barreiras, e acredito que também aí no Piauí, que é o período de julho, né, em diante, ele consiga destinar essa água para a produção agrícola. Então, assim, e também tem a questão das cisternas, de poços artesianos, então é procurar utilizar dessas tecnologias que não são assim tão difíceis, principalmente a captação de água das chuvas, para que durante esse período crítico consiga armazenar a água para ser destinada à agricultura no período da seca. Inclusive, muita gente às vezes nem sabe o que é uma cisterna, né? A gente vê muito na nossa região Nordeste. Queria que você explicasse para quem está assistindo. Afinal de contas, o Painel Agro é um programa que atinge aí 27 estados. Existe uma política pública aqui na Bahia onde o Estado ele tem uma política destinada ao combate à seca, no qual contrata as empresas para desenvolver exclusivamente a realização de abertura de cisternas ou de poços artesianos, mas que a questão do poço é um pouco mais complicada, porque depende do aval do INEMA, para que durante a seca a gente consiga armazenar. Então, o que seria essa cisterna? Elas podem ser subterrâneas, ou seja, cavadas
no subsolo para que armazene água, e alguns já falam que também pode ser de maneira suspensa, ou seja, você construir tipo uma caixa d'água de maneira suspensa para armazenar a água da chuva. Então, assim, de maneira bem elementar, nada mais é do que um suporte grande para você armazenar a água, ou de forma subterrânea, ou de forma suspensa, ou seja, na superfície do solo. Leandra, outra estratégia para mitigar a seca é a rotação cultura. Queria que você falasse sobre isso para quem está assistindo. Pronto. Agora você tocou num dos aspectos, ao meu ver, extremamente preponderante no processo do combate à seca. Por que essa rotação de cultura ela é tão importante? Por diversas vias. Primeiro, porque ela consegue proteger o solo de questões fitossanitárias, ou seja, questões relacionadas a pragas e doenças, porque se a gente protege o solo, a gente não só está protegendo o solo, como também a planta. Por quê? A gente consegue minimizar o impacto de erosão, a gente consegue manter a umidade do solo mais adequada para a disponibilidade da planta, a gente consegue, através da rotação de cultura, propiciar que a gente não faça algo que é comum e errôneo por muitos pequenos produtores, que é a questão de você plantar continuadamente aquela mesma cultura naquela mesma área. Então, a rotação de cultura, ela permite a diminuição de pragas e doenças, que são as questões fitossanitárias, diminui a questão da erosão no solo, diminui o impacto da água na chuva sobre a superfície do solo e, acima de tudo, a rotação de cultura é benéfica não só para todas as questões do solo, mas também para o produtor, porque possibilita a ele, na questão da sazonalidade das culturas, produzir algo que seja fora da safra para que traga um retorno maior àquele produtor. Então, bem indicado, né? Eu queria também que você falasse, Leandra, sobre o plantio direto. Quais são os benefícios para quem está passando por esse período de seca? O plantio direto também, além de todas essas funções que eu citei para você aí, Karine, da questão de infiltração do solo, de espécies, o plantio direto tem uma coisa que a gente chama de cobrir a superfície do solo com algo relacionado à palhagem ou à cobertura vegetal viva. Então, assim, esse plantio propicia uma melhor atuação da flora microbiana no solo, promovendo uma maior atuação da matéria orgânica no mesmo, automaticamente vai favorecer o desenvolvimento de qualquer cultura que seja, no combate à seca, sem falar que essa questão do plantio direto, ele favorece, como eu falei anteriormente, a flora microbiana e, como é comum nos solos do Nordeste, como você mencionou lá no início da nossa abertura, são solos muito pobres, são solos pobres em matéria orgânica. Então, assim, o plantio direto vai favorecer o aumento da matéria orgânica no solo e automaticamente influencia na questão microbiana, promovido pelo plantio direto, ou através da palhada, ou através do que o pessoal chama de cobertura viva. Leandra, a gente falou sobre as cisternas e é importante também a gente destacar os sistemas de irrigação, que não é uma coisa de outro mundo, né? Até para o pequeno produtor dá para fazer. Com certeza, assim, o pessoal sempre alega, o pequeno produtor, que sistemas de irrigações, os mais diversos, microaspersão, gotejamento, é um sistema caro. Se você me fizesse essa pergunta, é um sistema caro? Não vou mentir. Mas, assim, é algo inaplicável? Não, não é. Assim, por quê? Porque ele se autopaga. Então, assim, o sistema de irrigação, e assim, além dele ser tecnológico, ou seja, ele vai economizar água, que é uma coisa que a gente precisa nesse período, né, não só de seca, como nesse período que a gente está vivendo, dessas condições climáticas, é algo que tem que ser pensado, até pelo pequeno produtor. Por mais caro que seja, como eu disse anteriormente, ele se autopaga e, a depender, por exemplo, de situações como eu já recomendei, em pequenas áreas de hortaliças, você fazer a irrigação por gravidade.
Você bota uma caixa d'água, como a gente estava falando de caixa d'água, a 2 metros, 3 metros de altura, a água desce por gravidade. Ou seja, você vai ter um sistema de irrigação por gotejamento, no qual você não vai ter gastos de energia, automaticamente você tem um sistema de irrigação, de certa forma, eficiente, porque irrigação é uma coisa, molhação é outra. E na grande maioria das vezes, o que o pequeno produtor faz é molhação. Então, a gente precisa, nós profissionais da área de agronomia, precisa começar a trabalhar na cabeça dos pequenos produtores essa questão entre irrigar e molhar. Porque quanto mais eficiente for o sistema de irrigação, mais benéfico vai ser para o bolso dele, com a economia de óleo diesel, que muitos ainda usam por conta da energia, vai gastar com energia, não vai gastar com energia elétrica, vai ser mais eficiente na quantidade de água disponibilizada para a planta, ou seja, é usar uma irrigação técnica, é buscar informações a respeito da irrigação para que aquilo ali traga retorno. E, como você falou, não é algo, por mais caro que seja, não é algo tão, vamos dizer assim, longe de ser executado e implantado numa área. Até porque, Leandra, a gente está vendo que cada vez mais é necessário ser feito algo sustentável, né? Inclusive no agronegócio. Então, isso também acaba refletindo na sustentabilidade do plantio. Sem sombra de dúvida. A palavra, eu falei que a palavra do século XXI seria essas questões de adaptação climática e sustentabilidade não foge à regra. Por quê? Porque estão atreladas. Essa questão de sustentabilidade, tanto para a produção, como das questões dos recursos hídricos, entendeu? Então, assim, quanto mais a gente conseguir trabalhar essas questões hídricas, eu falo aqui que o pessoal do Oeste é privilegiado, porque eu nunca vi tanto rio numa região só. E as pessoas, então, assim, acham que a água é algo inesgotável, está ali sempre disponível. E não vê, na grande maioria das vezes, e como é comum a pequeno produtor, que quanto mais melhor. Principalmente numa região seca como aí, no Piauí, como aqui no Oeste, que a gente, não, vamos dar água para a planta que está muito quente e ela vai aproveitar. Não. Então, a gente tem que pensar na questão da sustentabilidade, porque ela não é, vamos dizer assim, um recurso tão inesgotável assim como muita gente pensa. Por mais que aqui na região Oeste tenha muitos rios, e a gente acredita que somos privilegiados por essa questão, a gente tem que pensar assim na sustentabilidade. E você falou há pouco sobre irrigação. Então, a irrigação é algo técnico. Você só vai fornecer à cultura o que ela realmente precisa para se manter. Então, essa é a linha. Buscar um sistema de irrigação eficiente, que são extremamente, de tal forma que ele atenda às necessidades da cultura e atenda a questão de sustentabilidade. Leandra, a gente falou muito voltado para o pequeno produtor. Agora, para o grande produtor, você tem alguma dica geral assim de investimento em tecnologia? Não sei, queria que você falasse sobre isso. Qual é aqui no Oeste a grande questão relacionada à seca? Também são a gente assim, eles são privilegiados porque a gente aqui tem acesso a grandes rios, ou seja, as grandes empresas aqui, elas têm ortoga d'água, então elas podem captar águas subterrâneas e dos rios. Então, nesse sentido, eles são privilegiados, os grandes produtores, eles têm acesso a créditos do governo, aos bancos, mas o que eu diria para os grandes produtores no sentido de combate à seca, principalmente a questão da rotação de cultura e do plantio direto. Por quê? Porque não é só a questão do combate à seca, e sim as questões de fitossanidades que vem surgindo aqui com, vamos dizer assim, com uma certa preocupação, coisas que não tinha recentemente, doenças, pragas, e que a gente precisa antenar. Então, a questão da seca, ou seja, dos recursos hídricos, é apenas um detalhe. Então, para os grandes que têm acesso a muita tecnologia, a créditos em bancos, começar a pensar no sentido de, vamos dizer assim, cuidar do solo, que é algo que talvez durante muito tempo se exauriu, puxou muito tudo que tinha no solo, tudo que ele podia fornecer e não cuidou dele. A gente precisa cuidar de uma coisa que dá retorno para a gente, algo que coloca dinheiro, vamos dizer assim, no nosso bolso. Então, todas essas dicas que a gente conversou ao longo da nossa entrevista sobre rotação de cultura, e a gente não falou aí, mas uma das grandes, vamos dizer assim, oportunidades que eu vejo hoje
seria usar espécies que se adaptem melhor a esses estresses hídricos. Ou seja, o melhoramento genético hoje tem atuado muito na questão de se trabalhar espécies que conseguem se adaptar a essas regiões. Ou seja, a Embrapa trabalha indicando cultivares que se adaptem melhor às regiões. Então, assim, não só para questões de déficit hídrico, como também as questões de fitossanidade. Independente, eu tenho o secretário de Educação, falando tanto em educação e dando aula, até misturei os secretários. O secretário de Agricultura da Bahia fala que não existe essa questão entre pequeno e grande. Tudo tem que gerar renda. Não importa se o cara tem 1.000 hectares ou 10.000 hectares. Todos têm a mesma finalidade: ter retorno econômico. Então, assim, para que tenha retorno econômico, utilize dos mesmos manejos. É claro que alguns serão em maiores escalas, alguns têm maiores, vamos dizer assim, oportunidades, mas isso não quer dizer que não tenhamos que verificar alguns aspectos. Algo que precisa ser discutido muito, que tem sido discutido aqui no Oeste, que é um problema que os grandes enfrentam, os pequenos também, mas os grandes têm enfrentado, que é a questão da energia, que a gente acha que é algo que não está afetando o sistema agrícola, né? Por exemplo, grandes empresas aqui com mais de 10.000 hectares ainda não têm rede trifásica. E a gente sabe que os pivôs precisam de uma energia potente para rodar eles. Então, assim, uma questão extremamente que precisa ser discutida com as autoridades, com governos, é a questão da energia elétrica. Porque muitos hoje estão botando energia solar, que seria uma alternativa e que os pequenos, infelizmente, não podem ainda, acham caro. Mas é algo que a gente precisa começar a despertar, que é a energia solar. Entendeu? Não importa se para pequeno ou para grande, porque aqui no Oeste parece que o pessoal fala que o sol brilha 24 horas. Eu não sei, né, porque eu sou apaixonada pela agricultura, por ser engenheira agrônoma, eu falo que se um dia o Brasil se tornar potência mundial, vai ser por duas vias. A primeira delas é pela agricultura e a outra vai ser pelos recursos hídricos. Então, cuide dos dois. Obrigada, Karine. Muito obrigada, Leandra, pela sua disponibilidade, por atender o nosso convite. Foi muito rica a nossa entrevista. Tenho certeza que muita gente aprendeu muito com você e anotou essas estratégias que a gente tem. E eu te convido para uma próxima vez voltar aqui ao Painel Agro, quem sabe numa matéria no campo, ou de volta aqui no nosso bate-papo para trazer mais da sua sabedoria. Eu que agradeço novamente ao convite, Karina, ao Painel Agro, pela oportunidade. A gente vai batendo papo aí ao longo dos assuntos. A gente tem muita coisa para falar sobre agricultura e eu sou apaixonada pela minha profissão. Acho, como eu falei, ela é fantástica, ela muitas das vezes puxou o PIB do nosso país para cima, em períodos bem críticos, como as crises de 2011, 2016. Então, assim, a gente tem que cuidar muito da agricultura, porque não é só por ser engenheira agrônoma, porque eu acho que é algo extremamente forte no nosso país. E aí, como eu falei para você, uma coisa puxa a outra, e na hora lá de falar sobre as questões da seca, eu passou batido falar sobre a questão de segurança alimentar. E que é uma outra, vamos dizer assim, que seria um outro tópico para uma outra, o bate-papo da gente. Então, agradecer a você, agradecer o pessoal da Uninasal de Teresina, do Piauí, que é outra pessoal lá que eu já conversei a respeito. Então, só agradecer mesmo e até a próxima. Até a próxima. Agora já temos o tema, insegurança alimentar. Ok.